Queridos, estamos na série Curando as Enfermidades da Igreja. A nossa série de mensagens está baseada exatamente no livro do pastor Lécio Dornas, Curando as Enfermidades da Igreja. E eu quero que você caminhe comigo a partir do texto de Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 17. E eu quero tratar com vocês em quando o mundo invade a igreja. Quando o mundo invade a igreja. Curando a secularização pela palavra de Deus. É sobre isso que vamos conversar nesta manhã. Está escrito assim pelo apóstolo Paulo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Quem aqui já ressuscitou com Cristo? Já está garantido. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento, repita comigo, pensamento. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Repita comigo, no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem, vamos juntos comigo, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Vamos juntos. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se, vamos continuar, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo, vamos juntos, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Podíamos voltar para casa a partir da leitura do texto, mas é necessário que ainda nos desdobramentos do mesmo texto, nós possamos nele extrair, por meio do Espírito Santo, que é comum a mim e a você, os conselhos práticos de Deus, para que realmente sejamos
dele, pertencentes a ele, ao reino dele, vivendo como ele deseja, a fim de que a luz de Cristo possa brilhar sobre a vida de milhares de pessoas com as quais nos relacionamos, convivemos, trabalhamos, nos divertimos. A luz de Cristo precisa ir além das quatro paredes do templo, neste tempo em que estamos aqui organizadamente para esta celebração. É necessário, inicialmente, desenvolver um coração humilde, que admita em si mesmo a marca da secularização e do desvio de foco quanto aos preceitos bíblicos que marcam uma vida santa e pronta para manifestar as marcas do céu diariamente na terra. Esse é o primeiro passo para a cura, reconhecer a doença. Muitas mulheres tornaram-se diferentes nesta geração, porque deixaram a palavra de lado. Muitos homens já não refletem a imagem e semelhança do Criador, porque deixaram também de lado a direção do céu e abraçaram causas e ideologias e culturas e artes que não têm em nada a ver com o céu. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela é submissa. Ela honra o seu esposo. Ela cuida dos filhos. Ela é boa orientadora dos que estão debaixo do seu cuidado. Ela tem poder e autoridade vindos de Deus, e não de uma causa, e não de uma ideologia, e não da falácia feminista. Se nós olharmos para a palavra, em humildade você se renderá à palavra e você será uma mulher que agrada ao Senhor. Não permita em seu coração nada que destoe da verdade que está explícita na palavra de Deus. E você será uma mulher sábia e que edifica a sua casa. Nós, homens, precisamos tomar novamente as rédeas da nossa própria casa. Amarmos, respeitarmos, elogiarmos, estarmos juntos à nossa esposa. E fazermos de tudo por elas, para que elas cresçam mais ainda, no cuidado, no amor, no trato. Às vezes a secularização entra tão sorrateiramente que você não é mais um embaixador do céu, mas um ativista. Alguém que está olhando para baixo e apenas para baixo. Não reflete a luz do céu, mas a luz de um pensamento, de uma filosofia, uma ideologia, uma cultura, uma arte, uma educação. A Bíblia nos mostra em cada carta que Paulo, Pedro, Tiago, João, enfim, todos os que escreveram a palavra, eles não estão escrevendo ao mundo, eles estão escrevendo ao povo de Deus. Todas as cartas são endereçadas aos fiéis, aos santos, aos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas que ainda não entenderam que já são cidadãos do céu e não mais da terra. Que as práticas passadas morreram no dia em que você foi sepultado. Quem aqui já foi sepultado? Sepultado fostes no batismo. Está escrito. E agora a vida que você vive não é mais uma vida na perspectiva dessa terra. Não é. Pelo contrário, a minha mente e a tua mente foram renovadas pelo conhecimento que temos da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. A nossa mente está renovada em Cristo.
O que o mundo tenta fazer com a mulher é que ela seja superior ao marido. É mentira, é engano de Satanás. Você não é maior do que o seu marido, você é uma com ele. É uma só carne, não tem divisão. Não tem grego, não tem judeu, não tem branco, não tem negro, não tem gordo, não tem magro. Não tem mais alto e mais baixo, somos todos de Jesus. Quem faz e planta a divisão é Satanás, para que você não ame o que é diferente, o que pensa diferente, o que age e se comporta diferente. Nós precisamos amar a todos e orar ao Senhor para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, só Jesus é verdade. Não existe verdade fora de Jesus. Quem é cristão de verdade, quem é cristão legítimo, não se assusta com o que aconteceu em Paris na sexta-feira. É o mundo. Eles têm todo o direito de fazer isso, defender isso. O que não pode é crente apoiar isso. Aí está errado. Quem está comigo? O que não pode somos nós deixarmos que esse pensamento mundano entre sorrateiramente na nossa mente e nos sequestre. E a gente comece a pensar como o mundo pensa. A sua mente é uma mente de Cristo. A sua mente precisa pensar nas coisas que são do alto. Muitas igrejas acabam se tornando enfermas, adoecem de tal forma que vão ao CTI e de lá não saem. Porque a secularização vai entrando sorrateiramente. Eu não posso ter medo de amanhã os meus filhos estarem na faculdade. Eu tenho que prepará-los hoje, para que amanhã a luz de Cristo brilhe lá. Eu tenho que preparar bem as crianças aqui da igreja, para que elas sejam enviadas para os lugares aonde elas serão verdadeiramente açoitadas, perseguidas, maltratadas, mas não vão negar o nome de Jesus. Ah, quantos adolescentes têm se perdido quando chegam na faculdade e a gente pensava que seriam cristãos até o fim. E talvez eles mesmos acreditassem nisso, mas veio o vento forte, vieram as pedras. Algumas sementes foram deixadas à beira do caminho, outros, para serem aceitos naquele grupo da universidade, negociam a sua fé, se secularizam também e já não querem mais saber de Jesus. Não será assim na sua casa, não será assim na nossa casa. Vamos aprender hoje a curar a nossa casa primeiro, a curar a nossa igreja primeiro, para que então possamos fazer diferença lá fora. Nosso Deus nos deu uma mente diferente. O mundo não tem poder para invadir a igreja, a não ser por meio das pessoas que a compõem. Você pode repetir isso comigo? O mundo nunca conseguirá derrotar a igreja do Senhor. É até um cântico. Mas se os cristãos que a compõem tiver um pensamento mundano, então essa igreja também não vai cumprir o propósito. Porque quem pensa, em breve vai agir conforme pensa. Eu penso e faço. É assim com você também. Talvez você não saiba disso. Mas todas as vezes que você pensa em alguma coisa, você vai fazer aquilo que você pensou. Quando as coisas são lícitas, e infelizmente às vezes não são tão lícitas assim, a gente acaba fazendo. O pensamento é que vai determinar a sua atitude. Por isso devemos pensar nas coisas que são
De cima. Quando você pensa em agradar a Deus, glorificar a Deus, servir a Deus, quando você pensa em manifestar o reino de Deus, quando você o busca em primeiro lugar, as coisas aqui da terra as bênçãos é que vão correr atrás de você e não você atrás das bênçãos. Porque Jesus que prometeu é fiel, sim ou não? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está caminhando na direção do reino e as bênçãos de Deus para você estão nesse caminho. Talvez você nunca tenha um carro do ano, talvez nunca tenha um carro importado, talvez nunca chegue a morar no condomínio Batã. Aleluia. Mas Deus tem um condomínio, uma mansão melhor para você. Ser fiel até e dar-te-ei. Esse caminho que conduz a essa coroa da vida, que conduz ao céu, é um caminho estreito. Poucos são. E mesmo os que parecem ser, naquele dia também ouvirão: não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome. Quem se lembra desse verso? Quem se lembra? Então o caminho é estreito. E para não deixarmos que o mundo invada o nosso coração, a nossa mente precisa ser blindada. Tudo que você pensar demais vai se tornar um rei, um senhor na sua vida. E você precisa considerar isso. Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. Quem conhecia esse versículo? Ah, pastor, que boa notícia. Não trabalho mais. É isso que a Bíblia está dizendo? É, pastor João? É isso que a Bíblia está ensinando? Não, irmãos. Digno é o obreiro do seu salário. Quem trabalha merece receber. O que Deus está te ensinando é: aprenda a descansar em mim. Todas as pessoas que estão agora passando por um momento de dificuldade financeira, maioria absoluta está gorda. Estou sem dinheiro. Mas não parece. Ele suprirá todas as suas necessidades. Todas. A nossa mente precisa ser e pensar como deve. Ou seja, nas coisas que são de cima. Esse mundo, queridos, está perdido mesmo. Não me surpreende em nada. Quantos viram aqui a abertura das Olimpíadas? Viram? Ok. Grande parte, como eu, não viu. Quantos souberam do que aconteceu? Aí é mais gente. Isso te assusta? Isso te assusta? É importante que estas coisas aconteçam. É importante até que os escândalos venham, para que a gente aprenda a identificar quem é do Senhor e quem não é. Ainda que sejamos falhos e não estejamos no nível mais elevado como fiéis adoradores de Deus, Jesus tem conduzido sua igreja por estradas de vitórias e seguidas conquistas, fazendo valer assim a sua própria afirmação acerca da igreja. Mateus 16, 18 a 20. Vamos juntos, queridos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, não esta pedra, ele não está se referindo a Pedro como cabeça da igreja, como Senhor da igreja, mas como Ele mesmo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo, porque ainda não era o tempo de pregar o Evangelho, ainda não era o tempo de reconhecê-lo como Messias e Salvador. Por isso que ele disse isso aos discípulos. Mas lá no finalzinho do livro de Mateus, ele vai enviar a todos a anunciar essas boas novas.
nós fomos alcançados por essa graça. Nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Nós passamos pelo testemunho do batismo. Nós nascemos de novo e precisamos nos manter aos pés de Jesus em sublime humildade para que a gente permaneça de pé. Não se sinta arrogante, não seja vaidoso, não seja orgulhoso. Não é você que se sustenta, é Ele que te sustenta. É Ele que te segura. Se Ele diz para a gente orar e vigiar para que a gente não entre em tentação ou caia na tentação, no dia da tentação, ore muito e vigie, porque o vosso adversário, e a Bíblia diz que o nosso adversário está no mundo, o mundo inteiro jaz no maligno, está perdido, está morto, descansa nele, faz tudo que lhe agrada, tudo que lhe apraz, tudo que traz prazer ao adversário. O mundo está pronto, mas não a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ele odeia. Eu e você somos odiados por ele. É por isso que Jesus disse que nós seremos perseguidos, maltratados. Alguns de vocês serão jogados na prisão, alguns de vocês vão ser enforcados, outros serão torturados, mas sejam fiéis. Jesus disse: não tenham medo daquele que pode matar o seu corpo e depois não pode fazer mais nada. Quem se lembra desse verso? Ah, que bom. Temei, pois, aquele que além de te matar, pode jogar teu corpo, espírito, no inferno. Esse você deve temer. Mas o homem, os governos, as autoridades, os magistrados, não. Nós vamos cumprir todos os nossos deveres como cristãos. Nós não vamos nos rebelar, nós vamos orar. Orar por eles, por aqueles que exercem poder. É bíblico. Vamos orar. Não vai ficar com raiva. Se você ficar com raiva de um magistrado que você não gosta, lá do Supremo Tribunal Federal, você não gosta dele. Aí amanhã ele se converte, você não acredita. Aí amanhã ele vai para o céu primeiro que você e você não acredita. Ué, mas ele foi? É, ele foi. Mas por quê? Pelas maldades que fazia? Não, porque ele se arrependeu, acreditou. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho como o carmesim, meu sangue tem poder para torná-lo alvo como a neve. É por isso que você não pode ter raiva. Senão você vai ter o pensamento da terra. Lembra de Pedro? Você acha que Pedro queria tirar a orelha? Hã? Hein, pastor Moisés? Você que é um excelente teólogo. Nos seus estudos, você acha que Pedro quis acertar a orelha? Ele acertou a orelha porque Malco fez isso. Se Malco ficasse parado, a espada ia no meio. Ele não quis tirar um pedaço da orelha. E se Pedro tivesse acertado Malco no meio da cabeça, sabe o que ia acontecer? Jesus ia juntar a cabeça dele. Jesus não colocou o pedaço da orelha de novo? Quem se lembra aqui de Jonas? Profeta Jonas. Eu estou aqui há 7 anos, outros ficaram aqui mais tempo. Pastor João, na sua igreja, foi 42 anos como pastor, pregando o Evangelho. 42 anos? 44 anos pregando o Evangelho. Quando uma alma se converte, a gente celebra. Uma. Jonas pregou. Sabe qual foi a mensagem de Jonas? Mais 40 dias e Nínive vai ser subvertida. Vai ser destruída. E a Bíblia diz que numa cidade, numa capital em que levava-se 3 dias, ele passou em 1 dia pregando isso, falando isso. Sabe o que aconteceu? 120 mil pessoas aceitaram a Jesus. Quantos aqui acreditam que Jonas celebrou? Ficou feliz da vida, Jonas. Jonas ficou com raiva. Jonas ficou
com raiva. E disse o seguinte para Deus: eu sabia, eu não queria pregar exatamente por isso. Porque se eu pregasse e ele se arrependesse, isso ia perdoar. Exatamente por isso que eu não queria. Aí Deus, com toda a calma e paciência que você tem, aleluia. Se você não tem, você vai desenvolver essa paciência, essa calma. Como é que eu não iria me compadecer de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a direita e a esquerda? Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente tem a mentalidade do céu, a gente não entra em conflito terreno. Quem entra em conflito terreno, pensando que está fazendo alguma coisa boa para Deus, na verdade só está cumprindo uma vontade humana, terrena. Lembra quando Jesus disse assim: olha, eu vou para a cruz, ninguém me segura. Os discípulos disseram para ele assim: de jeito nenhum. Não, isso não. E Jesus disse: eu vou. Não. Ah, então nós vamos contigo. Alguém foi com Jesus? O que Jesus disse para Pedro? Rapaz, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes que me conhece. Consegue imaginar o que é isso? Negou ou não negou? Mas Pedro disse o quê? Senhor, eu estou pronto. É arrogância. Eu estou pronto a ir contigo, até para a cruz, até para a morte. Não está, rapaz. Estou. A Bíblia diz que quando Pedro finalmente ouviu o galo cantar, ele já tinha negado as 3 vezes. Sabe o que aconteceu? Jesus olhou para ele. Jesus olhou. Jesus olha para nós, irmãos. De vez em quando a gente nega. E às vezes durante o dia a gente nega 3 vezes ou mais. Sem perceber que isso é fruto de uma mente que foi sequestrada pelo mundo e não pelo céu. Se Deus tratar do meu coração e do seu coração, você vai entender que nós estamos aqui para buscar aqueles que se haviam perdido. Se a nossa nação está perdida, se dá, não porque faltam igrejas. Não, igrejas tem muitas. O que falta é cura do Senhor à mente da sua igreja. Para não misturar o céu com a terra, mas transformar a terra a partir do conhecimento que vocês têm de Jesus. Quando a gente anda assim, a gente alegra o coração de Deus e a gente consegue cumprir o seu propósito. Se o mundo não possui em si o poder para invadir a igreja e destruí-la, o adversário tem se utilizado da secularização das pessoas que a compõem a fim de retirar da igreja seu brilho, poder e autoridade. Vamos ler juntos? O adversário não precisa tirar as pessoas de dentro da igreja, basta secularizá-las. Colocar nelas o pensamento de baixo. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Você sabe que Deus deu a Josué uma estratégia de circular Jericó e tomar aquela cidade. As muralhas caíram, eles invadiram e tomaram aquela cidade, destruíram a fogo. Mas Deus tinha dito o seguinte: tudo será anátema. O ouro e a prata vocês vão colocar no templo, mas o resto tem que destruir tudo. Vocês não vão pegar absolutamente nada. Eu estou dando a vitória a vocês sobre Jericó. E Acã, porque viu
as coisas de baixo, cobiçou e tomou, desobedecendo a ordem do Senhor. Só morreu ele? 34.000 pessoas do exército, se eu não me engano. Ou foram 34 ou foram 24. Que fosse uma pessoa. Vamos falar o número menor. 24.000 pessoas do exército, por causa do pecado dele, morreram. O que aconteceu com Acã e a sua família? Todos foram apedrejados. Sabem por quê? Ele viu uma linda capa babilônica. Ele viu ouro. Ele viu prata. Ele viu a oportunidade de ficar mais rico do que os outros. Se Deus estiver falando ao seu coração nesta manhã, não deixe que Mamon seja o árbitro no seu coração e mestre e senhor das suas atitudes. Porque muitas oportunidades vão aparecer diante de você. Veja diante de Deus se aquilo é legal, direito e, por último, moral. Porque nem tudo que é legal é moral, é para crente. As leis no país, as leis que regem o país, em muito podemos, sem dúvida nenhuma, dizer o sim, cumprir, mas não dá para abraçar todas. Pode ser legal, mas é imoral. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas vão edificar. É necessário ter esse árbitro, a palavra, e não apenas a necessidade. Aí eu estou fazendo isso pela necessidade. Eu só aceito isso por causa disso. Irmãos, sem nenhuma concessão, sejam radicais, paguem o preço, não se associem às obras infrutuosas das trevas, porque você vai ser tragado também. Quando a gente faz uma concessão, a nossa mente já foi totalmente secularizada. Acã pertencia à congregação de Israel, à igreja daqueles dias, mas foi tentado pelos seus olhos quando viu uma bela capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro pesando 50 ciclos, pecou por cobiçar aquilo que não se devia desejar, viu, cobiçou, agiu e veio a consequência sobre toda a igreja. Os israelenses perderam na batalha 36.000 homens, morreram. Israel fugiu envergonhado e a crise se instalou. Josué foi orar. Senhor, o que aconteceu? Tivemos uma vitória tão tremenda contra Jericó e estamos perdendo para Ai, uma cidade frágil, sem fortificações. Como é que isso aconteceu? E Deus revelou, irmãos. Tem pecado no meio da congregação. E onde tem pecado, ou eu curo o pecado para que vocês continuem alcançando Canaã, ou todo mundo vai ser tragado, destruído. Olha o que aconteceu com Acã. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? Por que nos perturbaste? Por que nos perturbaste? Agora vai.
por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Nossa, mas que coisa terrível! Que Deus é esse do Antigo Testamento? Você sabe como é que Deus vai purificar a sua igreja? E as obras que a gente faz? Pelo fogo. A obra que permanecer, essa vai alcançar. Por isso que Deus está nos falando de forma tão clara e precisa neste dia. Precisamos pensar como Deus quer que pensemos, ou seja, nas coisas que são de cima, nas coisas que são excelentes, nas coisas que são dignas, nas coisas que são honestas, nas coisas que trazem honra para o seu pai e para a sua mãe. Queridos, quando alguém vai preso, eu penso logo nos pais vendo, nos avós, nos tios, nos amigos, na rua. Ah, levou. Ah lá, fez isso, agora está indo. Queridos, só muda ou só mudam as pessoas. Mas o roteiro, o script é o mesmo. Viu, cobiçou, tomou, porque o adversário faz assim. Ele te faz ver. E quando ele observa que sequestrou o seu olhar, ele te faz pensar. Aí você começa a planejar. E ele vai te ajudando. Ele vai colocando gente dele para te ajudar. Só que depois a vergonha chega. O dia mau chega. E a gente é envergonhado. Mas não será assim com você e com a sua casa. Amém, queridos? Deus está nos orientando nesta manhã. Quando a igreja não expulsa o mundo de dentro dela, o mundo a sequestra e derrota. Uma vez um missionário muito eloquente, muito bom, ele falou assim para mim: o meu negócio é salvar as pessoas que estão no mundo, para dar para os pastores, para ele tentar tirar o mundo de dentro delas. Uma coisa é tirar pessoas do mundo, e outra coisa é trabalhar diariamente para tirar o mundo que ainda está lá dentro. E às vezes 1, 2, 5, 10, 20 anos, e ainda tem muita gente com o mundo dentro de si, dentro da mente, e transforma sua família em mundana, e transforma suas ações na igreja, mundo. Por isso pessoas sofrem tanto dentro da casa do Senhor. Por isso o número dos que sofreram tanto. Quem é que já sofreu dentro da igreja? Já sofreu. Pastor, que eu pensei que eu fosse abandonar Jesus. Sofreu ou não sofreu? Levanta sua mão aí. Isso. E tem mais. É porque a preguiça não deixa de levantar a mão. Graças a Deus que você foi forte, firme, corajoso e permaneceu. Mas muitos foram embora porque viram muita carne dentro da igreja. Maus tratos, falta de educação, falta de paciência, fofoca. Eu li aqui seus lábios. Fofoca, mentira, intriga. Quero ser maior do que o outro, quero aparecer mais. O pastor só chama uma família para vir aqui agradecer. Nunca me chamou, você também não me disse. Quer agradecer? Venha, domingo que vem de manhã. Eu vou agradecer por sua família. Falávamos aqui para o grupo de célula, né? A pessoa desaparece da igreja, aí fala assim: ninguém me ligou. E nem vai ligar, Michael. Como é que você vai ter um termômetro para saber quem faltou, pastor João, em 800 pessoas? Quem não está vindo? Eu sei da minha célula, por isso que eu quero incentivá-lo a estar num pequeno grupo. A MCM está aqui, toda terça-feira. Se você estiver ali, você vai poder compartilhar os seus problemas, você vai poder orar por quem está sofrendo, você vai poder repartir o pão. A MCM está aqui toda terça-feira, 7 às 8, ou 8h30. Estão ali. São 30 células espalhadas aí em vários endereços da cidade.
Se você não estiver num pequeno grupo, literalmente você vai se perder na multidão. Estamos treinando aqui, eu acho que agora chegamos a 30. Tem 30 sendo treinados aqui. São mais 30 casas. E se essas 30 casas reunirem 15 pessoas, 3 vezes 15, 45. São 450 pessoas semanalmente reunidas nas casas, com mais as outras 450 das outras 30 que já temos. Aí a gente garante que todo mundo vai receber o que vocês estão recebendo aqui no templo agora. Porque cada líder de célula vai reproduzir isso aqui no meio de semana também. Aí o que Deus vai fazendo? Vai curando as enfermidades da igreja, curando a mim e a você. Então, nós não podemos permitir que o mundo invada a igreja por meio das nossas atitudes. Josué sabia disso, tanto que tomou a decisão de perturbar aquele que havia perturbado o mover de Deus no meio de uma terrível batalha contra Ai. Tudo que pertencia a Acã foi destruído com ele, porque ele decidiu desobedecer à voz de comando de Deus por meio de Josué. Está escrito em Josué 6, 18 e 19. Tão somente guardai-vos do anátema, para que, o anátema é maldito, separado, para que não toqueis nem tomeis coisa alguma dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Essa foi a razão de não conseguirem derrotar uma cidade menos fortificada que Jericó, menor em exército e infinitamente mais frágil em seus muros. Acã era da tribo de Judá, a mesma tribo de Calebe, companheiro de ministério de Josué. Este, por sua cobiça, escolheu atender aos apelos dos seus olhos e levou derrota para si mesmo, Israel e, por fim, toda a sua família. Pastor, o que é secularização? Valores do mundo se sobrepondo aos valores e princípios do reino de Deus, encontrando espaço nos corações dos crentes, levando-os à derrocada pessoal, familiar e da igreja, por conseguinte, que em sua coletividade sempre vai acabar afetada. Quando um membro cai, a gente ora e pode haver um estrago ali na família e no número de pessoas que são influenciadas por ele. Mas quando o pastor cai, sofre uma igreja toda. Orem pelos pastores da igreja. Orem pelos diáconos da igreja. Orem por aqueles a quem compartilhamos a autoridade pastoral, que são os líderes de célula, que reproduzem o que nós estamos ensinando aqui em várias casas. Orem por aqueles que estão liderando o ministério, para que a vida deles continue sendo humilde, dócil, cordata, inteligente, olhando para cima, em humildade, serenidade. Orem para que a sua igreja permaneça na direção que agrada ao céu. Ore pelos seus líderes. Ore, porque nós precisamos muito das orações. Eu tenho 9 minutos e vou explorá-los ao máximo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Leiam comigo de pé, 1 Coríntios 3, 16 a 23. E a gente encerra com esse texto. Vamos juntos? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito:
ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos. Repita comigo: pensamentos. O Senhor conhece o que a gente pensa. Não é o que a gente fala, é o que a gente pensa. Porque às vezes o que a gente fala não tem nada a ver com a prática. Porque você nunca será guiado pelo que você fala, mas pelo que você pensa. É daí que parte. Como pode aquela pessoa que estava lá na igreja falando isso, exortando, falando, como pode? É porque ele falava, mas não pensava. Ele só falava, ele só reproduzia, ele só ensinava, mas não estava nele. Ele não era aquilo que ele pregava. Isso fica latente aos olhos de qualquer um. Repita comigo: misericórdia, Senhor. Mas fala forte: misericórdia. Misericórdia de mim. Fala assim, ó: tem misericórdia de mim. Bate no peito mesmo, faz igual o judeu. Bate no peito assim, olha para cima: misericórdia, Senhor. Porque aquele que ensina muito vai receber punição maior. Então nós que estamos ensinando muito, precisamos desenvolver a mente, porque Ele conhece os nossos pensamentos. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Vamos juntos. E sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Você já tem tudo. Fala para o teu amigo aí: você já tem tudo o que você precisa. Fala para ele, mas fala forte: você já tem tudo. Não precisa cobiçar mais nada, não precisa pensar em mais nada, desejar mais nada. Pastor, eu quero fazer uma pós-graduação. Faça a pós-graduação, porque se eu fizer a pós-graduação eu vou receber mais. Olha, eu vou orar por você. Se esse ganhar mais, vai aparecer também nos dízimos aqui na igreja. Meu Deus! Aí, olha, pastor, olha, eu tive promoção. De 1 salário passei para 5. Eu falei assim: só vou acreditar se eu ver. E graças a Deus eu não vejo, tá, irmãos? Nem na tesouraria eu vou. Não sei se você entrega, se você não entrega, quanto você ganha, quanto você não ganha, mas Deus sabe. Amém? Deus sabe. Mas vejam bem, queridos, nós já temos tudo. A Bíblia chega a nos orientar com a seguinte palavra, o seguinte verso: cada um esteja contente com aquilo que tem e não com aquilo que não tem. Cada um esteja satisfeito. Queridos, nós já temos tudo. Tudo. Quem aqui chegou nessa terra vestido? Alguém aqui chegou vestido? Nu chegamos e nu voltaremos, querido. Você pode ter muita coisa aqui, mas se você perder a sua vida, perdeu tudo. Olha, qual é o nome da irmã? Andréia. Olha, eu fico pensando assim: tem gente que é rica para com Deus e rica também na terra. Vai ter sorte assim, hein? Lá no Cajueiros, aleluia. Sabe por quê? Porque o rico para com Deus, ele tem e reparte. Ele não tem para si, ele tem prazer em repartir. Aí Deus, como o Zorimar gosta de dizer, quem está com as mãos abertas para dar, está com as mãos abertas para receber do Senhor. Tem um versículo que eu gosto demais: ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre. Aí ontem, como eu disse no início, eu saí com o Arthur. Arthur foi comigo. A gente andando por aqui,
E 3 passos eu parava para falar com alguém, pastor, sei o que, Cândido. Aí a gente vai vendo, ó, quem me chama de José é da década de 90. Quem me chama de Cândido é da época da escola, não é? O pessoal. E aí pastor é o pessoal de 2010 para cá, 2008, 2007 para cá. Aí conversando, aí eu falei com o Arthur. Arthur, olha, você deve ser generoso para com as pessoas. Para que eu fui dizer isso? Arthur, você deve ser generoso, você deve repartir o que você tem com as pessoas. Você deve ser bom, coração bom, generoso. Aí ele disse para mim, a tia da igreja ensinou isso, que a gente deve ser bom, generoso. Aí eu falei assim, aleluia, né? Família e igreja trabalhando na formação da criança. Aí, irmãos, veio uma senhora e falou assim, o senhor pode pagar um lanche para mim? Aí Arthur olhou logo para mim, né? Aí eu falei assim, posso, vamos lá. Aí paguei o lanche para ela e saí. Quando nós saímos do local, veio um outrozinho com um pacote de coisa. Pode ajudar? Aí Arthur, posso. Aí andei mais um pouquinho, outro, e Maricá tá cheio de gente, pode ajudar? Posso. Aí eu nem olhei para baixo mais, posso. Aí eu já estava ficando convicto. Aí saí um pouquinho, encontrei com um que eu já tinha ajudado. Aí ele falou assim, o senhor pode? Aí ele olhou para mim e viu, né? Aí Arthur me catucou, esse aí o senhor já ajudou. Abençoe. Hoje Deus vai te dar a oportunidade de abençoar alguém. Abençoe. São sementes do céu. São dádivas de Deus às pessoas que estão necessitadas. Quando a gente age assim, a nossa mente não está secularizada, pensando só em si mesmo, mas está pensando no bem do outro também. Vamos juntos? Vamos dar as mãos? Dê as mãos aí para garantir que ninguém vai sair. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. A tua palavra é que faz diferença. A tua palavra é a verdade. Que a nossa mente não seja sequestrada pelos valores deste tempo, desta era, deste mundo que está perdido. Que os meus irmãos leiam mais a tua palavra, meditem mais na tua palavra e peçam ao Espírito Santo que os pensamentos sejam transformados também. Porque não é o que falamos, é o que pensamos. O que pensamos são desejos que estão escondidos. E nós precisamos de cura, Senhor. E a cura não virá sobre a nossa vida se nós não colocarmos as coisas certas no lugar. Que a tua palavra tome o primeiro lugar na nossa vida. Que a oração, que a vida devocional, que a busca pelo Senhor seja o centro do nosso querer. E mesmo quando nós não quisermos que em nome de Jesus nós possamos ainda assim mortificar a nossa carne, mortificar a nossa mente, para que possamos fazer exatamente aquilo que te agrada. Porque nunca será fácil ler a Bíblia diariamente, nunca será fácil manter uma disciplina voraz de oração, nunca será fácil andarmos no caminho estreito. Mas se clamarmos ao Senhor, se buscarmos ao Senhor, se pedirmos ao Senhor, se batermos na porta do Senhor, a porta vai se abrir. O que nós buscamos vamos achar, e o que pedimos vamos alcançar. Que os meus irmãos esta manhã se sintam desafiados
a mudar a mente, a renovar a mente de acordo com o conhecimento da palavra, para o louvor e glória do teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão.